Vamos fazer a prece inicial, então, para a gente começar a nossa live. Muito bem amparados, né? Vou fazer, então. Todo mundo agora, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga, que sempre está nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo ao longo do nosso dia, da nossa caminhada, mesmo que a gente não perceba. Obrigada, Senhor, por este dia de hoje, em que nós tivemos o prazer e a oportunidade de estarmos vivos e de fazermos diferente. Obrigada por todas as pessoas que o Senhor coloca em nossos caminhos. As pessoas são enviados de Deus, são parte de nós, pois todos nós somos apenas um. Cada um é um enviado com um propósito de aprimoramento e de evolução espiritual. Que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos para escutar cada um desses nossos irmãos, que às vezes, por meio de alguns gestos, podem estar pedindo ajuda, podem estar pedindo socorro, um auxílio. Às vezes as pessoas mais machucadas são essas, né, que nos tratam mal, que nós apresentamos alguma dificuldade para lidar. Que o Senhor nos dê muita sabedoria, muita paz, muita graça para lidarmos com todos os obstáculos diante de nós. Obrigada, Mestre, obrigada, Senhor, que todos nós possamos juntos, nessa corrente de amor, irmos para o caminho do bem e no caminho do bem evoluir e levar cada um que a gente encontrar. Obrigada, Senhor, que nós possamos ter uma ótima live agora, graças a Deus. Foi longa, gente, mas foi importante eu falar, viu? Nunca é longa. Nunca. Uhum. Durou o tempo que precisa durar. Pois é. A gente às vezes duvida, né? A gente duvida que não estão fazendo bem. E é isso. Um dia de cada vez, né? Eu vou ler? Sim? Beleza. Hoje, então, a página de hoje, ela é do livro Apaixone-se por Você, do Vanderlei de Oliveira. É um livro que a gente lê bastante, né? Quando a gente vai fazer os nossos estudos, as nossas reuniões também. É um livro que convida a gente a ter um olhar muito para dentro, né? E também é o que faz parte da nossa evolução aí, diária, né? E aí hoje é capítulo 21, se você ama, consegue dizer não. Frases educativas nos relacionamentos regidos pelo amor, nos quais as pessoas não se abandonam totalmente para cuidar dos outros. Agora não posso. Não poderei emprestar. Não dou conta de discutir novamente. Não consigo fazer. Sinceramente, não sei. Na verdade, não quero. Realmente, não tenho interesse. Não faço sozinho. Não vou poder. Notou o que há de comum em todas elas? É a presença do não, expressão dos limites necessários para uma relação saudável. Quando você diz não, chama as pessoas para se promoverem, para realizarem e crescerem. Quando você diz não a quem ama, está dizendo, na verdade, acredito em sua competência para resolver. Você consegue. Em você, eu acredito. Se você diz sim o tempo todo, na verdade está dizendo, eu não acredito em sua competência para fazer isso. Deixa que eu faço. Quem diz sim o tempo todo vai fazer o que não quer, viver falsamente e sofrer muito com a mágoa. Aprender a dizer não é essencial para a sua felicidade. Se você ama, consegue dizer não.
essa página é muito, assim, forte, né? Pode falar primeiro, Tiago, depois eu falo. Pode ir falando. Pode ficar à vontade. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Então, essa frase foi muito assim, né? Aquela coisa, caiu como uma luva, né? Que a gente fala. E realmente, porque às vezes a gente acaba falando sim quando a gente quer dizer não, em várias circunstâncias, né? E aí acaba que a gente acaba se magoando com isso. E aí, né, acaba virando, ai, mas nossa, fulano fez isso, fulano fez aquilo. A gente acaba botando a responsabilidade, né, no outro. E a insatisfação no outro. E aí vira um ciclo, né, de mágoa constante, de tipo, não, porque fulano, pô, falou pra eu fazer isso, falou pra eu fazer aquilo. Mas que na realidade a gente pode muito bem falar. Olha, eu não posso nesse momento, eu estou ocupada, né? Eu tenho outras prioridades. E a gente, às vezes, com tanta dificuldade de desagradar o outro, né? De querer se sentir aceita e não querer desagradar, a gente acaba passando por cima da gente mesmo. Então, por isso que ele coloca aqui sobre formas, né, de falar não, de forma assertiva, de forma delicada, sem não se auto-abandonar. Porque ele usa essa palavra do auto-abandono, né? Que aí a gente passar por cima da gente e fazer algo que a gente não quer. E aí isso vai se transformando de uma forma ruim nas nossas relações. Bom, eu acho que a gente pensando no amor, a gente vem confundindo o que é amor, né? Durante muitos e muitos anos. E a gente acha que porque ama, a gente tem que fazer tudo que a pessoa gosta, a gente tem que se rebaixar para caber dentro da situação do outro. E aí isso acaba indo, né, fazendo com que a gente se abandone, como a Maria colocou. A gente vê isso muito comum, principalmente entre as mulheres, principalmente depois que se tornam mães, que se abandonam para cuidar dos filhos e ficam naquela luta ali durante anos e anos, e aí quando o filho sai de casa, se vê perdida, porque não sabe mais o que vai fazer da vida. Então, assim, a gente começar de logo, né, de pronto, o mais rápido possível, a levar isso para as pessoas, sobre o alto amor, que a gente não pode começar a fazer tudo o que o outro quer para poder, né, poder caber dentro da vida daquela pessoa ali. Em todos os relacionamentos, a gente precisa realmente estar bem, como a gente sempre fala, e a Lilian hoje está aí acompanhando a gente tem que colocar ela aí depois. A gente a gente acaba se perdendo ali, né? Se abandonando, se deixando. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso e se perde. Essa é a palavra, não tem outra, né? O A amor, gente se perde de nós mesmos. o amor ele é para libertar e a gente acaba fazendo dele uma prisão em todas as relações, independente de qual seja, né? Amorosa, filho, amigo, a gente acaba fazendo desse amor uma prisão. E o amor ele é para ser assim, livre, espontâneo. Quando a gente chega perto de alguém, abraça, a gente sentiu o amor por aquela pessoa. Então, dizer não também é uma forma de dizer eu te amo. Muito bom. É isso aí. Eu achei que é um recado muito especial, assim. E às vezes quando a gente diz não, né? A gente também faz com que o outro possa crescer mais, né? Contribui para o crescimento daquela pessoa, principalmente igual a questão da mãe que você falou, né? A mãe, quando coloca os limites ali que precisam ser impostos, o pai também, os dois, eles vão estar proporcionando um crescimento maior para aquela criança, né? E nas nossas relações também, de homem e mulher, enfim, a gente acaba, às vezes, por querer fazer tudo, acaba assumindo o papel do outro também na relação, e aí vira uma relação desequilibrada, né? Por conta da ausência do não. Quando você não impõe
em limites você dá o direito do outro, ao outro, né, de fazer o que ele quer com você. Então, isso acaba trazendo dores. E aí entra, né, talvez numa questão que hoje em dia é muito comum, a gente vê tantas brigas, tantas discussões, e aí a pessoa colocando sempre a culpa no outro, como você disse, e a responsabilidade é nossa, sabe? A gente Sim. sempre tem que lembrar dessa analogia que as pessoas fazem, muito antiga, de que quando você está apontando um dedo para o outro, tem três virados para você. Então, assim, a ideia é sempre olhar para você. Como que você está agindo naquela situação? Como que você se comporta perante uma atitude do outro, né? Não é como o outro se comporta, é como você se comporta. É sempre sobre a gente, não sobre o outro. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender melhor o outro, a acolher melhor o outro, entender que os pais, por exemplo, e isso é uma coisa que aconteceu comigo, a Maria está aí de prova, a Lilian também. Quando a gente começa a acolher que os mais velhos, eles têm um pensamento de uma forma, porque foi o que eles receberam, a gente acolhe eles com amorosidade e começa a viver a nossa vida de forma diferente. Então, eu não preciso desrespeitá-los, mas também não preciso aceitar tudo. Isso Então, aí. o não faz parte da vida. Muito bom mesmo. E aí eu vou pegar o teu gancho em relação. É engraçado, né? Tem umas frases que a gente fala que eu fico assim, eu já falei isso várias vezes, eu fico assim, dá vontade de colocar em vários lugares para gravar para ver se entra, né? Porque assim, é igual isso, né? A gente que tem que ser, a gente que é responsável, né? É preciso a gente olhar pra gente, porque sobre o outro a gente não tem controle. Então, assim, 90% dos problemas seriam resolvidos se a gente sempre pensasse nisso antes de partir para ação, para partir para uma discussão, enfim, para virar um problema, né? Eu acho que é essa questão. Ação, consequência, virar um problema. Acho que isso é muito importante. E aí, pegando esse gancho que você falou, a gente está trabalhando aqui respiração consciente, né? E aí tem a ver com a atenção plena. E aí, assim, é justamente isso, né? A atenção plena é a gente perceber em nós, né? Pensamentos, sensações, emoções, é, sensações corporais mesmo, né? No nosso corpo. É, por exemplo, aconteceu uma situação X, como eu reagi a isso, né? Qual foi o sentimento que veio naquela situação? O que veio na minha cabeça? Tudo isso é atenção plena, né? Tipo, a gente tá se percebendo a todo momento, né? Como que seu corpo se comportou, se deu dor de barriga, se deu um frio na barriga, se o coração ficou acelerado, se a cabeça deu uma pressão. Essa é a ideia realmente, a gente começar a prestar atenção nas sensações, né? E isso tem influência com a nossa vida espiritual. Então a gente precisa realmente estar muito atento a isso. Isso aí. E aí, então, a gente vai começar a respiração de hoje, né? Então, primeira coisa, partindo desse princípio da atenção plena, primeiro exercício, antes da gente fazer as respirações de contagem, né? 3, 3, 6. Vamos respirar profundamente e aí relaxar o corpo mesmo. Quando a gente expirar, né? A gente soltar mesmo os nossos ombros, soltar o nosso corpo. Aí eu recomendo que vocês estejam em um lugar confortável, tá? Para vocês se sentirem bem mesmo. Então vamos lá. Inspirando profundamente, solta o ar. Mais uma vez. Aí, lembrando que quando você soltar, solta todo assim, a gente fica assim. Então, solta todo o ombro, tá? Então, mais uma vez. Inspirando. Solta o ar. E aí, percebam no corpo de vocês se vocês perceberam algum incômodo, se vocês sentiram alguma área mais tensa que a outra. E aí, partindo para isso, a gente vai fazer as respirações mais curtas e profundas, tá bom? E aí,
Vocês vão colocando aqui nos comentários o que, que vocês estão achando, como vocês estão se sentindo durante a prática, depois da prática, tá bom? Então vamos lá. Inspirando, 1, 2, 3. Segura o ar, 1, 2, 3. Solta o ar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira, 1, 2, 3. Prende o ar, 1, 2, 3. Solta o ar pela boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspirando pelo nariz, 1, 2, 3. Segura, 1, 2, 3. Solta o ar devagar pela boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. De novo, inspirando. Mais uma vez. Inspirando, 1, 2, 3. Prende o ar, 1, 2, 3. Solta o ar pela boca devagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, 1, 2, 3. Segura, 1, 2, 3. Solta o ar devagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos bem? Espero que todos estejam mais relaxados, mais tranquilos. E a gente Tá quase dormindo, né, lembra. Charles? Eu tô. Agora eu já tava com sono, agora fiz a respiração, agora vou. É só cama. Pro pessoal ver que faz efeito. Faz. Relaxa mesmo. O pessoal que tá online aí, lembra de deixar um comentário depois pra gente de como que se sentiu durante. Se não quiser deixar o comentário lá para todo mundo ler, não tem problema, manda no direct pra gente saber como que tá sendo, pra gente acompanhar vocês mesmo, pra gente saber se tá funcionando, se tá ficando mais acelerado do que mais calmo, porque pode acontecer também. A galera que é muito ansiosa, ao invés de começar a ficar calmo, pode acelerar mais um pouquinho, porque está precisando concentrar ali e aí fica meio perdido. Mas lembrando que é sempre um processo. E processo ele não pode ser pulado, né? A gente não pode construir um prédio começando do teto. Então a gente tem que ir começando na base. Por isso que as nossas respirações elas são bem rápidas. A gente faz essa concentração rápida, mas a partir com o passar dos dias a gente vai aumentando isso um pouquinho para poder vocês irem se adaptando a um tempo maior dessa concentração e vocês começarem a interagir mais com a gente para ver como que está sendo esse acompanhamento aí, como que está funcionando, como que está a evolução, beleza? Pessoal, não esquecer de compartilhar com a gente. Pode escrever aqui enquanto estiver fazendo aí. É muito bom, isso aí. A ideia é essa mesmo. Depois de ter corrido o dia inteiro atrás da criança, aí faz uma respiração dessa, tem que dormir mesmo. É isso aí. Muito bom.
E aí lembrando que é constância, né? Assim, quem tá começando agora é muito natural, tá? Que às vezes não consiga focar no exercício. E é muito natural também que vocês não sintam talvez tanta diferença, tá? Mas assim, à medida que vai fazendo, né, é de pouquinho em pouquinho. Então, assim, à medida que vai fazendo, igual ele falou, você vai construindo o edifício, né, de baixo. Então, à medida que a gente vai colocando tijolinho por tijolinho, assim, vocês vão sentir uma diferença a longo prazo. Pode ser que não seja assim imediata, mas vocês vão sentindo. E aí, assim, é porque é a prática mesmo, né? Quanto mais a gente faz, mais isso vai se tornando comum para o nosso organismo. E aí até vai até acontecer de, por exemplo, depois de vocês fazerem muito, o organismo vai sentir falta da respiração, da meditação. Isso acontece muito. E é isso. Muito bom. Muito obrigado a todo mundo pela presença. Depois que acabar, vai ficar gravado. Pode assistir de novo. Pode ouvir de novo a frase. A gente vai colocar a frase lá, né? A mensagem, na verdade, não é uma frase, né? Essa é uma mensagem maior um pouco. Então, compartilha com quem você acha que está precisando de dar uma concentrada, de dar uma relaxada no organismo aí, porque realmente o intuito é esse, né? A gente trazer uma calma, um relaxamento, porque a gente já tem tanto estímulo por aí que faz a gente ficar ansioso, ficar nervoso, com medo. Então a gente precisa realmente de outros tipos de estímulo, né? E lembrando que Sim. depois que a gente acaba a live, é bom que vocês procurem se afastar do celular um pouco, deixar o celular quietinho, fazer uma leitura de algo que seja gostoso, né, calmo de ler e evitar esse estímulo luminoso aí o tempo todo, né, porque a gente está com esse costume de ficar com o celular na mão e o tempo todo ali com aquele monte de informações e aí na hora que deita não consegue dormir e não sabe por quê. Então a gente realmente se afastar do celular. O ideal é que ele nem ficasse no quarto, mas como eu sei que muita gente usa ele como alarme, pelo menos deixa afastado da cama, evita ficar ali nos minutos antes, né, de dormir com o celular na mão, coloca ele longe, faz uma leitura, faz uma prece, conversa com o seu anjo da guarda, aquilo que você se sentir bem. E aí você depois faz a respiração de novo para dormir, evitando esse monte de estímulo que a gente fica dando pro corpo aí. Isso aí, que gera ansiedade também. Exatamente. Ai, gente, muita coisa. Porque não é o natural, né? Não é o natural. Então, tudo que foge do natural acontece isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada de novo pela presença de todos. Compartilhem, comentem, falem como vocês estão se sentindo, coisas boas, coisas ruins, enfim. Aqui no direct, fiquem à vontade, tá bom? Uma boa noite para todo mundo, um abraço, durmam bem. Boa noite para todos.